Olá, meus amigos, tudo bom? Vocês? Bom, hoje eu queria trazer uma reflexão aqui no canal, né? Além de fazer análises políticas, né, econômicas da atualidade, eu também gostaria de falar. Eu gosto também de fazer no canal, inclusive, reflexões, né, profundas, assim, reflexões sobre a nossa sociedade, sobre os indivíduos, né? E hoje eu queria fazer uma dessas reflexões, né? E eu queria falar uma historinha, uma pequena história, né? Para a gente começar essa reflexão. E a história é a seguinte: uma professora, determinada vez, ela colocou no quadro, né? Ela escreveu no quadro várias palavras, 20 palavras, né? E em uma dessas palavras ela comete um erro. Ela escreve uma palavra errada, esquece uma letra, modifica uma letra. E todos os alunos observaram esse erro dessa professora e começaram a rir, a fazer piada. Poxa, você é um professor e você errou essa palavra, né? E essa professora para e diz o seguinte: olha, gente, esse erro que eu cometi foi um erro proposital. O que eu quis foi mostrar para vocês como é que vai ser a vida de vocês, como é a vida, gente, o que acontece na vida da gente. Quando a gente acerta várias vezes, como eu acertei aqui todas as outras palavras, ninguém me parabenizou, todo mundo disse que é minha obrigação, que tudo isso que eu fiz não importa muito que eu acertei. Mas a única coisa que eu errei, o único pequeno erro que eu cometi, todo mundo observou, todo mundo criticou, todo mundo xingou, todo mundo quis me humilhar por conta desse erro. E assim é a vida. Não importa quantas vezes você acerte, as pessoas sempre vão observar o seu erro, né? E é isso que a gente observa na vida da gente de verdade, sabe? Na prática da vida. A gente está ali, está sempre tentando fazer o melhor, está sempre lutando, mas quando a gente comete alguma pequena falha, mesmo que não intencional, mesmo que seja uma falha quase que imperceptível para você e para muitas pessoas, alguém chega e observa esse erro e fica batendo nessa tecla, mostrando, evidenciando esse erro. E isso não é uma coisa que acontece uma ou duas vezes. É uma coisa que acontece recorrente, né, na nossa vida. Então, gente, em primeiro lugar, a gente deve reconhecer a importância do erro. É com o erro, é através do erro, por meio do erro, que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente tenta. Se a gente tiver medo de errar, a gente não tenta. Se eu tiver medo de cometer alguma pequena falha aqui no canal, eu não posso continuar com o canal, porque evidentemente alguma falha sempre vai, uma ou outra falha sempre vão acontecer nos vídeos, na minha fala, em alguma coisa. Vai ter algum ponto que poderia estar melhor, porque a gente sempre pode melhorar, mas com o tempo a gente vai melhorando. Mas o excesso de crítica, de criticidade, é prejudicial para um trabalho como esse, como para qualquer outro tipo de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Um outro ponto trata da questão da justiça também, que tem um pouco a ver com esse lado. Tem uma frase de Cícero que ele diz assim: se você não ouvir os dois lados, não há justiça, se não ouvir os dois lados, né? E é exatamente isso que acontece. O que eu observo muito na política, no YouTube também, e em vários outros lugares, é que as pessoas elas pegam uma determinada palavra, uma determinada situação e elas tomam um lado e elas acabam não ouvindo o outro lado. Isso não quer, eu não estou dizendo aqui para a gente não ter um lado. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem um objetivo, tem um propósito, mas a gente tem que pelo menos saber ouvir outras opiniões para a gente ter um julgamento mais amplo da questão. Quando a gente ouve apenas um lado, como acontece muito quando tem algumas tretas, algumas brigas no YouTube, mas não só aqui na plataforma, em vários outros lugares, na vida de modo geral, na política, casos judiciais também, muitas vezes as pessoas veem uma acusação e já
dizem que a pessoa é criminoso antes de haver o julgamento, antes de haver uma defesa. E isso daí não é uma coisa que acontece poucas vezes, é uma coisa que acontece muitas vezes. Então, assim, essa reflexão que eu faço hoje, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter um pouco mais de complacência com algumas pequenas falhas, com alguns pequenos erros, né? Sejam eles erros técnicos, sejam eles erros de algum esquecimento, de algum problema que a pessoa teve. Você às vezes não sabe o problema que a pessoa está passando, você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, esse ato de julgar precipitadamente, tanto pelo erro, como pela essa questão da justiça que eu coloquei aqui também, de você julgar sem ouvir a pessoa, sem saber qual é o problema que ela teve, saber qual é a situação, né? E você já fazer um pré-julgamento, isso daí é sempre prejudicial, gente, porque você poderá estar sendo injusto, como Cícero diz, né? Cícero, para quem não sabe, era um grande pensador romano, né? Da Roma antiga, né? Era também um legislador, além de um filósofo, né? Então, assim, era um grande pensador. Então, assim, gente, é importante a gente levar essas frases, levar essas reflexões para a nossa vida, para a gente tomar mais cuidado. Então, um abraço a todos e até mais.